Fazer horrores junto ao corpo do senhor morto. Seja bem-vindo e bem-vinda à atmosfera de decadência, luxúria e perversão de O Carro da Semana Santa de João do Rio, que oferece excelente matéria-prima para você que quer escrever os seus contos e também, ou então, fazer suas pesquisas de horror, de decadentismo e também de weird. E aí, tudo fantástico com você? Tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira de cinzas do Carnaval de 2024 e acabou o Carnaval, começa o calendário da Igreja Católica para a Semana Santa e também para a celebração da Páscoa, né? Lembrando, inclusive, falando de Carnaval, que eu gravei aqui um vídeo, tem alguns anos atrás, sobre o Bebê de Talatana Rosa de João do Rio, que justamente, assim como o Carro da Semana Santa, é excelente matéria-prima para você que quer usar esse ambiente, né, celebrações do Brasil, para poder escrever suas narrativas pautadas pelo medo, pela ansiedade, beleza? Nesse caso aqui também a gente vai ver o mesmo caso no Carro da Semana Santa. E quanto esse que está publicado na coletânea de João do Rio, Dentro da Noite de 1910, que, segundo a crítica literária brasileira, é a maior coleção de taras e esquisitices já publicadas na literatura brasileira. Então, esse título, né? Essa nota dada pela crítica brasileira, crítica literária brasileira, já traz muito bem, já traduz muito bem o que você vai encontrar dentro dos contos da coletânea Dentro da Noite. E lembrando que é uma obra de domínio público, é só você digitar aí Dentro da Noite de João do Rio, que você consegue baixar aí essa coletânea, uma das minhas favoritas da literatura brasileira, da literatura fantástica, justamente também, como eu falei, pelos diversos tipos humanos. É um festival de taras, de nevroses, que realmente chama a atenção de quem curte o tema, né? Nesse caso aqui, eu estou pegando o Carro da Semana Santa, que eu não vou fazer análise aqui no conto, justamente para te dar a chance de você ler e ter suas próprias conclusões, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, justamente do processo de construção, porque que, se você quiser construir uma narrativa de gótico urbano, dá uma olhada nesse conto. Se você está querendo saber como é que você constrói uma atmosfera bem marcada do próprio gótico, ou então de elementos do horror, e também do próprio weird e do decadentismo, dá uma olhada aqui que você vai ver, fica a dica para você poder ler justamente o Carro da Semana Santa. O que a gente vai ter no Carro da Semana Santa? No Carro da Semana Santa, como eu falei no início do vídeo, né? Fazer horrores junto ao corpo do senhor morto. Essa frase é pronunciada por um grupo de amigos que estão caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro no começo do século XX, Rio de Janeiro esse que, no momento que o conto foi publicado, era a capital do Brasil, da República Velha, e que estava em um intenso processo de transformação, com várias reformas urbanas, o derrubar de vários cortiços, o construir de avenidas mais largas, a moda parisiense, nesse ímpeto das elites, da Belle Époque, de transformar o Brasil, especificamente Rio de Janeiro, numa Paris tropical, tá? E nesse processo, como sempre, os pobres que se lascam, e acaba que é aí que vai nascer grandes problemas que ainda se fazem sentir no Rio de Janeiro, como em outras capitais, como por exemplo as favelas, né? Mas isso aí já fiz vídeo sobre esse tema aqui no canal, mas o foco aqui é falar justamente como é que o João do Rio ele captura o momento da Semana Santa para poder construir a sua narrativa insólita. Por quê? Porque a gente está falando da Semana Santa, como dito, da Semana do Deus Morto, assim como o Carnaval, você construir um mundo, você construir uma atmosfera pautada pela suspensão da ordem. Falei isso no vídeo do Bebê de Talatana Rosa, em que, durante o Carnaval, o que você tem? Você tem a suspensão da ordem para você ter o domínio do caos, o domínio da carne, o domínio da luxúria, né? A suspensão das regras. A mesma coisa, como trabalhado aqui no João do Rio, você vai ter no Carro da Semana Santa, em que, quando você está diante de um ambiente em que o Deus, Jesus Cristo, está morto, ou seja, você vai ter a suspensão do religioso, suspensão do sagrado, ou melhor, a maculação do sagrado pelo profano, como até mesmo é bem dito, né, por um dos personagens, pelo Honório, que vai ser o nosso guia, que vai ser o nosso narrador dos horrores que ele testemunha com o Carro da Semana Santa, e o Honório
ele mesmo fala que tudo na vida é luxúria, sentir é gozar, gozar é sentir até o espasmo. Nós todos vivemos na alucinação de gozar, de fundir desejos, na raiva de possuir. É uma doença? Talvez, mas é também verdade. Basta que vejamos o povo para ver o cio que ruge, um cio vago, impalpável, exasperante. Um Deus morto é a convulsão, é como um sinal de porneia. As turbas estrebucham, todas as vessanias anônimas, todas as hiperestesias ignoradas, as obsessões ocultas, as degenerações escondidas, as loucuras mascaradas, inversões e vícios, tares e podridões desafivelam-se, escancaram-se, rebolam, sobem na maré desse oceano. Então é justamente dessa vibe aí que a gente vai ter desse grupo de amigos Honório, que vai compartilhar esse grupo que saiu às ruas nessas procissões da Semana Santa e, como eles mesmos buscam acanalhar-se, que é um termo muito usado pelo João do Rio, para poder aproveitar desse movimento das multidões para roçar o seu corpo e assim buscar sensações, mesmo que você esteja numa celebração da Semana Santa, né, que Jesus Cristo morreu. Então é nesse processo que o Honório, ele descobre, ou será que é descoberto, porque ele vai descobrir que é o carro da Semana Santa. E que diabo que carro é esse? E como ele fala, né, ele joga até essa dúvida para os seus amigos, que ele descreve o horror que sentiu. Sim, tenho medo dessa quinta-feira, porque vocês veem o vício aparente, o vício às claras, o vício que os jornais não noticiam, apenas em atenção ao arcebispado. Eu vi o vício que não se vê e dá o calafrio do supremo horror. O vício misterioso e devorador, rodando em torno das igrejas. Há 3 anos acompanho. Ainda agora, ao sairmos da Candelária, lá estava ele, na praça, fatal, definitivo, cruel, esperando. Aquela confissão era de um doente. O pequeno Antino abriu a polpa carnuda do lábio num sorriso de flor que desabrocha. Honório, que vício é esse? Fale, morremos de curiosidade. O vício que ninguém vê. Conta lá. É o carro da Semana Santa. Lembrando aqui que essa figura, esse próprio instrumento, esse próprio veículo, o automóvel, já foi objeto de outra crônica de João do Rio, porque se constitui até mesmo como um elemento estranho, um elemento novo desse Rio de Janeiro que está se transformando, desse Brasil que quer se modernizar. Em outra crônica dele, a Era do Automóvel, ele mostra muito bem como é que, assim como a eletricidade no começo do século XIX, né? Assim também o automóvel vai trazer profundas transformações na sociedade brasileira, tá? Mas isso é assunto para outro tema, que de fato essa crônica merece um vídeo à parte. Mas aqui o que a gente vai ver é quem está dentro do carro da Semana Santa, quem está dentro desse carro que tem um chofé e que é guiado pelas ruas do Rio de Janeiro, buscando pessoas. E aí esse elemento, é essa curiosidade que move o Honório, que ele se percebe que ele se sente observado. E aqui a gente já está vendo como é que, se você quer escrever gótico urbano, se você quer escrever decadentismo, se você quer escrever weird também, preste atenção como é que o João do Rio constrói esse elemento, né? Como é que ele pega um espaço do Rio de Janeiro, como é que desse espaço você tem um ambiente, qual ambiente? Ou seja, o Rio de Janeiro da Semana Santa, noturno, das procissões e tudo mais, e aí você vai resultar numa atmosfera em que você vai ter esse espaço, esse cenário, o palco para poder destilar os cios, as taras dos personagens aí de João do Rio, tá? Então o que a gente está falando aqui, a cidade é o palco, que é típico do gótico urbano, nesse ambiente de ansiedade, de construção de uma atmosfera para narrativas fantásticas. Da mesma forma, aqui o que a gente tem também tem essa pauta decadentista, né, de confrontar, de ao mesmo tempo contestar instituições consagradas. E aqui você ganha isso na forma do Honório, que se percebe observado por olhos que ele não consegue identificar, não consegue ver diretamente porque estão no interior do carro da Semana Santa. Com o tempo, ele consegue informações de que aquele é um carro, tem uma entidade, uma mulher, a gente pode falar que é uma mulher dentro do carro, mas cheia de mistérios por conta do que afinal de contas, por que ela anda nas ruas de Janeiro. Por que ela convida homens para dentro do carro, né? Afinal de contas,
Que perversidades rolam dentro desse carro? Por que ela nunca é vista fora desse ambiente? Então é nisso que vai movendo o personagem ao longo do conto, e como é que gradativamente a presença do próprio carro vai instilando nele um horror, que ele começa a sentir de fato os efeitos da mera presença desse automóvel pelas ruas do Rio de Janeiro. Assim como o bebê de Talatana Rosa, no conto anônimo de João do Rio, o que a gente vê é que esse carro, ele é um produto, ele é uma entidade que só se permite ser visível nesses ambientes, nesse momento de suspensão da ordem, em que é como se uma fronteira entre o lá e o cá permitisse que esses seres se manifestassem no nosso plano e assim pudesse ganhar vida. É um momento pífio, é um momento tênue em que o bebê Talatana Rosa do Carnaval e o carro da Semana Santa tem permissão, tem acesso ao nosso plano nesse ambiente de desordem, suspensão da ordem, e assim procuram vítimas alinhadas, sintonizadas justamente com o que elas têm a oferecer, né? Então, é nesse processo que a gente vai acompanhar ao longo do conto, que mais uma vez não vou ficar falando aqui detalhes para você ter essa experiência de ler o quadro da Semana Santa, que a gente vai ter um excelente exemplo de como que o João do Rio era o mestre no processo de criar ambientes decadentes, de você usar ambientes também da própria cidade para a construção de atmosferas insólitas. Atmosferas essa que, por esse atravessamento, por essa suspensão da ordem, por essa sensação de você não conseguir detectar exatamente, não conseguir pautar, não conseguir definir o que está acontecendo, também é um perfeito exemplo de atmosfera weird, beleza? Então fica a dica para você poder conferir o carro da Semana Santa. Lembrando que tem, mais uma vez, que tem vídeo do bebê Talatana Rosa aqui no canal, beleza? Se você já leu esse conto, escreve aí embaixo quais são suas impressões. Muito obrigado pela sua presença mais nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.